E aí pessoal, tudo bem? Vamos começar mais uma aula aí, né? Um conteúdo puxa o outro e hoje nós vamos falar de energia também. Como falamos assim, de energia potencial, hoje nós vamos falar de potencial elétrico, a primeira parte, né? Quando um objeto, uma carga ou um corpo, ele consegue se mover de um local para o outro, quando nele há energia para isso, certo? Então vamos começar. Então aí, professores Décio, Deise e Mac e o nosso intérprete aí, o Samuel. Bom, potencial elétrico parte 1, superfícies equipotenciais. O que isso quer dizer? Que são várias, né? Dependendo da distância, se tiver a mesma distância da carga, lembrando que aí é uma superfície esférica, né? Diferença de potencial, lógico, vai depender da distância, só que agora, diferente da força e do campo elétrico, o trabalho realizado sobre uma carga elétrica, lembra lá do potencial, energia potencial gravitacional, quando o peso consegue realizar um trabalho, né, a força, peso, aqui vai ser parecido. Potencial elétrico em um campo elétrico, relacionar ao campo elétrico, que vai fornecer essa energia. Então, aí, um campo elétrico uniforme ou gerado por uma carga elétrica pontual. Tem os dois casos. O uniforme nós já vimos aqui como é um campo elétrico uniforme. Bom, habilidade de relacionar o movimento de uma carga elétrica, que é o que nós vamos falar aqui, e uma região de campo elétrico. Há uma diferença de potencial elétrico entre dois pontos. Identificar a presença e a importância da voltagem, né, no funcionamento de equipamentos elétricos de uso cotidiano. Bom, então aqui para começar, né, falando de superfícies equipotenciais, vamos considerar uma carga pontual Q, né, que está aqui mostrando uma carga positiva, em um ponto P situado a uma distância R dessa carga. O que quer dizer? Desta forma aqui, ó, uma distância P, exatamente dessa carga. Sabemos que o potencial em P vai ser dado da seguinte forma. Aqui tem uma pequena diferença. Parecido com o campo, se fosse o campo, aqui estaria ao quadrado. Mas o potencial, ele não é elevado ao quadrado, ele vai depender realmente apenas da distância, inversamente proporcional à distância. Então, pessoal, olha só, quando nós falamos de campo, o que acontece? Você tem uma distância, você dobra, diminui o campo em 4 vezes. Ou fosse a força, diminui em 4 vezes, sempre ao quadrado, inversamente proporcional ao quadrado da distância. Aqui não, o potencial, ele é parecido com o campo elétrico, a equação matemática, mas é dependendo apenas da distância. Se eu dobro a distância, eu diminuo o meu potencial pela metade. Então, essa é a diferença principal, beleza? Então, força, duas cargas, tem que ter duas para ter interação, né? Terceira lei de Newton. Campo, só preciso de uma carga, mas depende da distância ao quadrado. E potencial, é uma energia que vai estar armazenada ali na carga, para poder fazer essa carga se mover, que é realizar trabalho. Então, vamos continuar. Então, olha só. Uma carga, uma distância a um certo ponto. Bom, então quaisquer outros pontos, olha só, P duas linhas, são pontos diferentes. Situados à mesma distância R, o que vai acontecer? Olha só, vários pontos, olha lá. Distância todas iguais, que é o raio, né? Eu vou ter um P', um P duas linhas, um P3, o que isso quer dizer? São pontos diferentes, só isso. Da carga, terão o mesmo potencial, porque estão à mesma distância da carga, esses pontos. Se você prestar atenção, aqui é um círculo, mas você tem que pensar como se fosse exatamente, pessoal, olha só, é como se você pensasse numa bola bem redondinha, bem esférica. Qualquer ponto da superfície da bola, se a carga estivesse lá no meio, vai ser igual, porque estaria à mesma distância. Então, quando nós falamos do espaço, não é só o plano, é o espaço, é todas as direções com a mesma distância. Se eu tenho a mesma distância da carga, o potencial tem que ser o mesmo valor. Pensa nisso, uma bola com uma carguinha lá dentro, bem no centro,
todas as outras. Se eu botasse outra bola dentro, cobrindo esta bola menor, esta outra bola, todos os pontos da superfície da bola têm o mesmo potencial, porque se você medir até o centro, vai ter a mesma distância. Vamos continuar? Então, olha só. É claro que esses pontos estão situados sempre, olha só, sempre uma superfície esférica, que eu acabei de falar, o exemplo da bola, de raio R e com seu centro na carga. Exatamente aqui, ó, o centro nesta carga. Deixa eu só limpar um pouquinho aqui, porque senão vai ficar muito carregado o desenho. Então, pensa, sempre ali situado na carga Q, ponto central. Uma superfície como essa, cujos pontos possuem todos o mesmo potencial, é denominado superfície equipotencial. Uma superfície com potencial igual para todos esses pontos. Lembrando que tem que pensar sempre como se fosse uma esfera. Bom, qualquer outra superfície esférica com centro em Q, que é esta carga, será também uma superfície equipotencial. Portanto, as superfícies esféricas S1, olha lá, superfície S1, superfície S2 ou superfície S3 são equipotenciais. Embora todos os pontos de S2, por exemplo, tenham o mesmo potencial, esse valor é diferente do potencial no caso, né, das superfícies aí nos pontos de S1 e de S3. Então, se você pegar qualquer ponto, exatamente aqui, ó, que nós fizemos antes, por exemplo, aqui é um ponto, aqui é outro ponto, todos eles são o mesmo, dentro de S1. Se eu pegar um ponto lá em S3, é diferente de S1, mas todos os pontos em cima dessa superfície são iguais, porque o raio é o mesmo, a mesma distância. Então, pessoal, é como se você pegasse várias cascas esféricas e colocasse uma dentro da outra. Vamos supor que você pudesse fechar, igual aqueles brinquedinhos, né, que é metade, metade, você encaixa. Botou a carga no meio, fechou aquela superfície. Botou outro fechou a superfície, vai fechando. Você teria várias superfícies, só que essa superfície é imaginária. Você não vai ter realmente uma superfície ali. Como que você montaria isso? Se fosse, por exemplo, uma animação em computador. Você colocaria a distância do raio e faria girar em todas as direções, ele ia fazer exatamente uma bola. Então, todos os pontos dessa superfície têm o mesmo potencial. Superfície 1 pequena, todos. Foi para uma superfície 2 maior, ela é diferente da superfície menor, porém, todos os pontos lá na superfície maior são iguais, porque tem a mesma distância, beleza? Vamos continuar então. Então lembra, tá? Superfícies diferentes têm potenciais diferentes. No entanto, em cima dela mesmo, todos esses pontos vão ser iguais, tá? Então aí, tranquilo. A superfície S3. Ah, tá. Aqui no caso são as linhas de força, né? Que elas circulam aí para mostrar exatamente onde está. E o raio representa exatamente a distância, né? E, lógico, tem que ter um ângulo aí de 90 graus saindo da superfície. Propriedade geral para qualquer campo elétrico. Quando fala para qualquer, vale para todos. Para qualquer campo elétrico, as linhas de força são sempre perpendiculares às superfícies equipotenciais. Então, olha só, para qualquer campo elétrico, as linhas de força são sempre perpendiculares às superfícies equipotenciais. O que isso quer dizer? Que vai sair, ó, vai sair essa linha, se sair outra, tem que fazer um ângulo de 90. Se sair outra, ângulo de 90. Lembra, como é positiva, está saindo, né? Se fosse negativa, estaria chegando. E todas elas têm ângulo de 90 graus com a superfície equipotencial. Então, sempre saindo aí em linha reta, fazendo um ângulo de 90 graus. Todas as que saírem, né? Que são várias, saem da positiva, as linhas de força, e chegam na negativa. Saem da carga positiva, chegando na carga negativa. Bom, diferença de potencial e trabalho realizado sobre cargas elétricas. Aí você pensa, o que é isso?
Pessoal, quando você fala diferença de potencial, um exemplo muito básico é você pegar duas pilhas e colocar, por exemplo, num controle. Aqui, eu tenho um controle, só que aqui só tem uma, né? O que você faria? Eu vou até desmontar aqui, não é para fazer isso não, mas... Opa! Pronto, não consigo montar lisa. O que você faz? Você pega esse objeto e você tenta colocar ele de que forma? As duas pilhas com o mesmo polo. O que é isso? Positivo com positivo. O que vai acontecer? Eu acho que todo mundo já tentou fazer isso. Então, olha aqui, eu só tenho uma pilha. Lógico que não dá para ver, está aqui a pilhazinha. Se eu tivesse duas, o que eu faria? E lógico que aqui também está escrito, né? Polo positivo, polo negativo. Se eu pegar uma pilha com os dois polos iguais, coloquei. Aí você vai dizer, poxa, não funcionou, mas é pilha, por que não está funcionando? Existe a diferença de potencial. Um exemplo bem básico, você coloca uma tábua e uma esferinha em cima, retinho, ela não vai para lugar nenhum. Se você desnivelar, colocar um ponto mais baixo, um lado, ela vai descer, porque tem um potencial maior e um potencial menor. A pilha é a mesma coisa, eu tenho que ter uma diferença de potencial que na tomada, por exemplo, 110, 220. A diferença de potencial, ela vai realizar um trabalho em cima dessa carga. Então, se você precisa de maior quantidade de energia, você tem que trabalhar, por exemplo, com 220. Você vai conseguir aí trabalhar melhor. Ou alguns equipamentos, né? Mas importante, se não tiver diferença de potencial, você não faz um equipamento funcionar. Exemplo, tocar dois fios positivos. Vai dar curto-circuito. Você tem que colocar um positivo, um negativo no equipamento para passar energia por dentro dele. Certo? Então, vamos continuar lá. Então, sempre pensando aí na diferença de potencial e trabalho realizado sobre cargas elétricas. Poxa, como assim trabalho? Tem que ter movimento, né, de se deslocar. Essa carga tem que deslocar. De maneira análoga ao que ocorre, olha só, no movimento de corpos em campo gravitacional, que eu falei para vocês, a queda dos corpos, né, realiza trabalho, a força-peso. Podemos associar a realização de trabalho ao deslocamento, lembra, deslocamento em linha reta, de cargas pontuais colocadas em uma região onde existe um campo elétrico. Então, existe o campo elétrico, vai ocorrer o deslocamento. Aí, só para relembrar algo bem simples, pessoal, o que foi falado? Se não existe deslocamento, imediatamente você não realiza trabalho. Você pode exercer uma força sobre aquele objeto, mas se ele não se deslocar, ele não se mover, não tem trabalho. Você exerceu força, interação, mas não teve trabalho. Deslocou, você tem como calcular trabalho, beleza? Vamos lá, continuando. Consideremos uma região de campo elétrico uniforme. Lembra lá, como se fosse duas placas, né? Aí bem entre elas é uniforme. De intensidade, ou melhor, está aqui, ó, duas placas, uma positiva e uma negativa, certo? Potencial, então vou ter uma diferença de potencial aí. E o campo elétrico aqui é uniforme, né? Todas as linhas de campo elétrico que está descendo aqui, ó, elas vão ser paralelas, igualmente espaçadas, assim como nós falamos na aula anterior. Bom, então vamos lá, consideramos a região de campo elétrico uniforme, de intensidade E, e uma carga pontual Q. Está aqui a carga pontual nesse ponto, aí ó, perto do A ali, o ponto A, né? Colocada em um ponto A da região. Abandonando-se a carga no ponto, essa carga Q+, no ponto A força elétrica realiza trabalho. Lógico que a gente tem que falar de força elétrica, interação, para saber se vai atrair ou vai repelir essa carga, né? Sobre ela, deslocando-a em direção ao ponto C. Olha o que está falando. Se essa minha região aqui, ó, é positiva e a carga é positiva, vai repelir. Se aqui embaixo é negativo, vai atrair essa carga. Então, vai sair do ponto A em direção à superfície C. Beleza? Nesse trajeto, a carga ganhará energia cinética, movimento. Dizemos que um ponto A, a carga Q+, possui uma quantidade de energia armazenada, ou seja, energia
potencial. Só para lembrar aqui, gente, lá no primeiro ano vocês viram energia potencial. O que é energia potencial? Ela pode ser armazenada. Energia cinética não pode ser armazenada, ela só existe enquanto houver movimento. Então, se você tem um objeto, você segurou, eu estou segurando, eu estou armazenando energia nele, porque eu levantei. A força-peso, ela está aqui agindo, tem aceleração da gravidade. Quando eu solto, a força-peso realiza trabalho fazendo esse objeto cair. E só existe energia potencial quando ela pode ser armazenada. Energia potencial gravitacional e energia potencial elástica. Comprimir uma mola, ela vai forçar novamente para o lado contrário, ou se você comprime, ela vai distender, ou se você distende demais, ela vai comprimir, sempre tentando voltar para a sua zona ali de equilíbrio, né? Então lembra, a energia potencial pode ser armazenada, ela fica presente ali e ela vai se manifestar como? Na forma de trabalho, movendo essa carga. Vamos lá, continuando. Então, sempre lembrando dos conceitos que nós vimos lá, tá? A energia potencial ela é armazenada, ó. Armazenada. Bom, então tá aqui o exemplo. O que vai acontecer quando você abandona? Ó? Exatamente isso. Aí você pensa, como assim? Aqui eu tenho uma força que está repelindo, né? Vamos supor aqui, né? Uma força daquele ponto B ou da superfície B nesse ponto A. E eu vou ter outra também em cima dela, que é uma força que C está fazendo em A. Fazendo o quê? Uma está atraindo e outra está repelindo. Logo, vai armazenar energia, que eu tenho um campo elétrico uniforme, né? E vai fazer essa carga entrar em movimento. Lembrando que o campo uniforme, ele atua todos eles dessa forma, saindo do positivo, vindo para o negativo. Então, todas elas estão vindo para baixo. Aí, pensa bem dividido, tudo certinho. Opa! Tudo certinho, aí você vai conseguir fazer. Beleza? Então, olha o exemplo. Soltei. Ah, vai vir de cima para baixo? Não, podia ser da esquerda para a direita sem problema nenhum, que a força gravitacional é muito menor que a força elétrica nesse exemplo. Certo? Mas se quisermos deslocar a carga do ponto A até o ponto B, então olha só, agora vai ser diferente. Ó. Opa, vai ser diferente. É do ponto A para cima, não mais para o ponto C. Certo? Então vamos pensar. Então, deslocar do ponto A para o ponto B, precisamos realizar trabalho, fornecendo energia a ela. Supondo o trajeto da carga Q+, de A até C, denominamos trabalho do ponto A, então vai ter o ponto A saindo daqui até aqui. Ó. Então vai ter um trabalho em relação a essa trajetória. O trabalho realizado pela força elétrica sobre a carga, né? E a grandeza obtida da razão entre trabalho e carga, definimos como diferença de potencial elétrico. Então o trabalho anteriormente estava entre diferença de potencial gravitacional, diferença de potencial, no caso lá da constante elástica, né? Então aqui vai ser diferença de potencial. Então a tensão, né? Diferença de tensão. Então a variação do potencial de A para C é igual ao trabalho dividido pelo valor da carga. Então é dessa forma que nós vamos relacionar. Usar esta equação matemática para encontrarmos, por exemplo, o trabalho, o valor da carga, o valor do potencial no ponto A ou o valor do potencial no ponto C. Todos esses dados é possível você encontrar, porque estão presentes na equação. Tudo que está presente na equação pode ser achado. Então, pessoal, pensa assim, ó, toda vez que eu falar diferença de alguma coisa, é aquele deltazinho. Lembra lá, delta T, por exemplo, delta tal, né, que é o trabalho. Vai ser o final menos o inicial. Sempre é dessa forma, variação. Então, como é que eu sei? Pô, um exemplo bem bobo. Eu estou aqui parado, eu estou a 2 metros, sei lá, de uma parede. Eu vou andar até a distância 4. Para eu saber o tanto que eu andei, lógico, eu vi, saí do 2 para o 4. 4 menos 2, 2. Então, eu vou sempre saber assim, o final menos o inicial. Aí, aquela regrinha de sinal é mais quando a gente tem uma orientação, né? Mas o certo sempre é final
menos inicial, independente do valor ser menor ou não do valor final. O potencial no ponto C ou no ponto B e o potencial no ponto A, sempre fazendo essa diferença. Então, vamos voltar lá? Vai ser igual exatamente ao trabalho dessa trajetória. Estão vendo aqui, ó. Se eu fiz de A para C, tem que ser de A para C, certo? Então, lógico, você pensar, o potencial maior seria lá no ponto A menos o ponto C. A diferença de potencial elétrico entre os pontos A e C, que indicamos a subtração, né? Ou simplesmente potencial AC, porque ele já está dizendo que é nessa trajetória, nesse deslocamento, né? E conhecida também por voltagem ou tensão, que eu acabei de falar para vocês, que está presente aonde? Exatamente nas pilhas, baterias e tudo mais. A voltagem mede, portanto, a quantidade de trabalho envolvido no deslocamento de uma unidade de carga em uma região de campo elétrico. Então, aí você vai ter carga, você vai ter um deslocamento, já parou para pensar que é distância, né? Então, nós vamos usar outra unidade aqui, ó. A unidade de DDP é o volt. Você já viu isso aqui até na tomada, 220, 110, equipamentos eletrônicos, que sabe que não pode ligar um 110 na 220, né? Porque você acaba queimando. Então, volt é energia em joules dividido pela carga em coulombs. Então, trabalho é energia, foi falado isso lá no primeiro ano, no segundo ano tem alguns exemplos. Então, o volt é a quantidade de energia pela unidade de carga. Então, olha o que acontece aqui no exemplo. Se para uma carga desse valor em coulombs, 2 vezes 10 a menos 5, que se desloca entre dois pontos, M e N. Ele te dá aí dois pontos quaisquer, de um campo elétrico. É transferida uma energia de 3 vezes 10 a menos 3 joules. Dizemos que a diferença de potencial entre M e N é... Então, aí o que vai acontecer? Se você tem um ponto M e um ponto N, você vai ter um deslocamento de um ponto a outro, e para isso foi necessário energia. Lembra? Energia, se eu tenho energia, eu posso realizar trabalho. Então, a ideia sempre é essa daqui, ó, um ponto, outro ponto. Vai ser, por exemplo, ter uma carga mais aqui, por exemplo. Então, aqui ó, seria uma superfície, aqui seria outra superfície, ó, mais distante. Então, é isso que você vai fazer. Qual é a diferença de potencial? Você não vai achar o potencial, você vai achar a diferença de potencial. Então, vamos começar. A diferença de potencial é quem? Pode ser Vm menos Vn ou simplesmente colocar Vmn, que eu já sei que é a diferença de potencial entre dois pontos ou de duas superfícies, né? É o trabalho de um ponto a outro. Lógico, aqui colocou AC mais Mn. Mn, pronto. Então, o que você vai ter? A energia utilizada está aqui, ó. A energia utilizada, 3 vezes 10 a menos 3 joules. Se está em joules, perfeito. Se está em coulomb, também está perfeito. 2 vezes 10 a menos 5. O que você faz? Divide 3 por 2, 1,5. E repete a base, subtrai os expoentes, ficaria menos 3, ficaria 10, menos 3, menos 5, que na realidade é a mesma coisa que menos 3 mais 5, né? Pode usar a regrinha que toda vez que passa a potência do denominador para o numerador, você troca o sinal, porque é menos. Só para lembrar aí porque que deu 10 elevado ao quadrado, né? Porque ficou 5 menos 3 ou menos 3 mais 5. Então, Vmn, que é a diferença de potencial, né, desse campo elétrico, é igual a 150 volts. Então, aí você descobre essa diferença. Então, pessoal, olha só, quando eu falo diferença, eu não estou falando que nesse ponto é 150. Eu estou falando que a diferença de um ponto M até um ponto N é 150. Aí você pode dizer,
sei lá, se aqui é 0, aqui é 150. Se aqui é 50, no outro vai ser 200. A diferença de uma superfície para outra superfície é esse valor. Diferença de potencial, tá? Não é o valor do potencial no ponto M nem no ponto N. Por exemplo, se eu falar assim, a temperatura aumentou 5 graus Celsius aqui em Porto Velho. Eu não estou te falando qual é a temperatura, eu estou te falando que aumentou, variou 5. Pode ter variado de 20 para 25, de 25 para 30, de 30 para 35, mas eu não sei. Eu só falei que variou. Então, a diferença de potencial, vamos lá? Então, a diferença de potencial entre duas superfícies MN, dois pontos, né, do espaço, é 150 volts. Bom, quando uma carga de prova que... Quando uma carga de prova mais que se desloca entre, né? Entre dois pontos A e C, devido ao trabalho da força elétrica sobre ela, a diferença de potencial elétrico entre os pontos A e C, lógico, é o resultado da divisão entre os valores do trabalho e o valor da carga, né? Que é a equação. Você pode colocar simplesmente dessa forma. Se for dado dois potenciais, você já sabe, vai fazer VA menos VC. Ou já pega logo o valor, faz uma conta de cabeça e acha. Exemplo do dia a dia, aqui é importante, está aqui ó, um exemplo do dia a dia, diferença de tensão. Tem alta tensão, tem os transformadores que vão baixar a tensão para ir para as residências. Então, o que acontece? Aqui, você vai utilizar, por exemplo, equipamento. Geralmente, aqui nós usamos muito 110. Tem cidades que, por exemplo, usam praticamente só 220. Mas o que você faz? Eu tenho equipamento 220. Lá em casa eu tenho. O secador de cabelo lá da minha esposa é 220. Ótimo. Como é que eu vou fazer? Você vai puxar duas fases para poder conseguir o 220. Não vem 220 de uma vez. Mas cada fase lá vai ter 110 juntando 220. Então, essa é a diferença de potencial, a tensão que chega até na sua casa, certo? Vamos lá, continuando. Então, aí um exemplo do dia a dia. Em lâmpadas ligadas à rede 110, circulam cargas elétricas. Tensão de 110 volts é 1 coulomb a cada 110 joules, né? Por quê? Vai ficar 110 dividido para 1, que aí joules e aqui coulomb, né? Então, por isso fica, a cada 1 coulomb, eu necessito de 110 volts, certo? Deixa eu apagar aqui, que vai ter outras coisinhas. Pronto. Aqui uma lâmpada, lógico que nós fizemos, não necessariamente incandescente, mas tinha aquelas menorzinhas de algumas, como é que pode falar, lanternas, né? Então, você tem aqui, ó, aqui é corrente alternada, aqui é corrente contínua, né? Baterias, é diferente. Aí, o que acontece? Eu tenho uma diferença de potencial de 3 volts, de 6, de 9, baterias de carro e de moto, que é 12 volts, de carrinho, ou 1,5, aí você vai ver. Mas se é 12 volts, a cada 12 joules eu consigo 1 coulomb, né? Então, eu vou passar aí essas cargas. Então, exemplo do dia a dia, baterias e fiação elétrica das residências aí, das nossas residências, né? Potencial elétrico é um campo elétrico uniforme. Aí vocês vão ter que analisar aquelas tipo chapas, né? Uniforme é dessa forma, uma positiva, uma negativa. E a carguinha tá ali embaixo, tá vendo? Meio apagadinha, mas tá ali, ó, tá bem aqui assim, ó. Bom, um campo elétrico uniforme é observado na região entre duas placas paralelas, eletrizadas com cargas iguais e de sinais opostos, né? Cargas iguais, positiva na de cima e negativa na de baixo. Todas têm que ser iguais aí em cada chapa. Desde que o comprimento olha só, o comprimento e a largura das placas sejam muito maiores do que a distância entre elas. Então, quer dizer o quê? Que elas estão muito próximas. Elas estão aqui, por exemplo, muito próximas, só que aqui eu coloquei um pouquinho de espaço exatamente para visualizar, né? Então, você tem que pensar que é uma placa bem grande e uma distância muito pequena. Você vai dizer, como faria isso?
Pense o seguinte, duas placas aí do tamanho da porta. Pega duas portas, lógico, vamos dizer de metal, né, carregadas, e aproxima elas, por exemplo, a 1 centímetro de distância de uma para outra. Perfeito. Aí você vai dizer, mas toda a região não. Aquela região na borda, ela vai começar a ficar diferente, ela vai começar a ter uma curva, mas no interior da placa, entre elas, vai ser perfeito, tá? Vamos voltar lá? Essa ilustração é para você visualizar como ocorre esse deslocamento. Então, é isso que você tem que perceber. Então, a diferença de potencial de A para B é o trabalho dividido pela carga. Então, olha só o que acontece, o campo é uniforme aí, ó. Ele sempre vai estar apontando nesta direção. Então, ele está saindo da placa superior para a placa inferior. O que isso vai fazer quando eu abandonar essa carga? Ela vai se deslocar, né? Estão vendo aí, lógico que as placas são pequenas e a distância está grande. Mas pensa que essas placas são muito, muito maiores que isso. Aqui é uma visualização e esse D é muito pequeno. Vamos botar aí meio centímetro, 1 centímetro, 4 centímetros, dependendo se for, por exemplo, como eu falei, o tamanho das portas, né? Então o efeito que dá tanto trabalho é tão rápido de passar. Nossa! Então, estão observando aí, né? Campo elétrico, distância, ó, campo elétrico, uma distância, portanto, eu vou deslocar, realizar trabalho para deslocar da placa positiva até a placa negativa. Então, aí você consegue visualizar todos os dados necessários para você achar o valor, por exemplo, dos potenciais. Nessa condição, a carga percorrerá uma distância igual à distância entre as duas placas. Lógico, vai sair de uma para outra, né? Aí você vai dizer, por que apareceu o trabalho igual a força pela distância? Porque esse trabalho é lá do primeiro ano. Realmente é uma força, só que a nossa força aqui é o quê? Força elétrica, de cargas. Uma força deslocando uma distância. Então, sabendo que o campo é igual, como é? Força pela carga, eu vou ter o seguinte. Presta atenção. Eu tenho que a minha diferença de potencial é trabalho, só quem é o trabalho? Trabalho é isso aqui, ó. Trabalho é isso aqui. Força pela distância, certo? Substituir, dividido por quem? Pela carga. E eu sei também, no caso, que a força, olha o que acontece, eu tenho o campo vezes a carga, vezes a distância, dividido pela carga. Eu estou só substituindo o valor. Eu sei que força é campo vezes carga. Aí, por que eu faço isso? Exatamente para eliminar a carga. Por que apareceu agora que o campo também pode ser feito através... a diferença de potencial pode ser feito através do valor do campo e da distância. Eu posso calcular de duas formas diferentes. Então, aqui vai me dar outra unidade. Olha só, antes a unidade de campo era newtons por coulomb, né? Agora vocês vão ver que eu vou mudar um pouco. O campo elétrico também pode ser expresso na unidade de volts por metro. Ou newtons por coulomb, ou volts por metro. Então, aqui, ó, é campo pela distância e E é igual a diferença de potencial dividido pela distância. Dessa forma, podemos medir a intensidade de campo elétrico em newtons por coulomb ou volts por metro, de modo equivalente. Isto é, eu tenho as duas formas de fazer. Aí você pensa assim, como? Se você tem força e você tem carga, você vai trabalhar newtons, que é força, e coulomb, que é carga. Mas se você tiver uma diferente, tiver volts, que é a diferença de potencial, e você tiver distância, vai ser também uma unidade do campo elétrico, que vai ser volts por metro, certo? Aí você fala, professor, eu só fiz os cálculos e achei um resultado. Sim, você achou um resultado, mas para achar o resultado tem que prestar atenção na unidade, que aí você sabe o que você está usando, certo? Então, olha a importância da unidade aí. Vamos continuar lá. Portanto, teremos aí uma forma de calcular diferente. Olha só, duas placas eletrizadas com cargas iguais e de sinais opostos, separadas por 4 milímetros, muito pouquinho, entre as quais há uma diferença de potencial elétrico de 200 volts.
podemos afirmar que o campo elétrico uniforme entre as placas tem valor, intensidade. Ah, professor, por que eu transformei em metros? Lembra que tudo que tem força tem que ter as unidades aí no sistema internacional. Volts, a mesma coisa. Então, olha só. Campo é VAB, né, que é a diferença de potencial, dividido pela distância. A distância já coloquei em metros, 4 milímetros, né? Mili significa 10 a menos 3. Isso é voltar vírgula 3 vezes. 200 dividido por 0,004 é exatamente 5 vezes 10 elevado a 4 volts por metro. Ah, professor, mas lá na minha resposta apareceu newtons por coulomb. Não tem problema. Você pode expressar o resultado final nas duas unidades. Olha só, você pode expressar, certo? Porém, você vai expressar na unidade que você está usando. Aqui a gente usou volts e metro. Aí você pode deixar em volts e metro. Tá bom? Então vamos para frente. Potencial elétrico é um campo elétrico gerado por uma carga elétrica pontual. Apenas uma carga. Está aí a carguinha. Eu tenho uma certa distância, né? E um ponto P. O potencial elétrico V em um ponto A de uma carga elétrica, no caso, né? Criado por uma carga elétrica pontual, esse campo elétrico, a uma distância D dessa carga elétrica. Está aqui representada ao lado. Aqui, ó. É dado por, aí, ó, K0, você já sabe que é 9 vezes 10 elevado a nona, né? É uma constante eletrostática. Então, vamos lá. Volts. Deixa eu apagar aqui. Então, eu vou ter aí volts é igual a diferença de potencial K0, Q dividido pela distância, né? Então, vocês perceberam aí o que é essa equação? Eu tenho K0, que é uma constante, sempre vai estar presente, a carga e o valor dessa distância. Então, nós podemos calcular a potencial dessa forma. E para finalizar um exemplo aí, qual é o potencial elétrico de uma carga pontual de 2 micro? Aí já tem que ter em mente, né? 10 a menos 6. No vácuo, em um ponto H a 15 centímetros. C, 10 a menos 2, né? Centímetros, 100 vezes menor. Milímetro, 1000 vezes. Micrômetro, 1 milhão de vezes. Então, usando a equação bem direto, constante, 9 vezes 10 a nona, 2 vezes 10 a menos 6 por causa do micro, e 15 vezes 10 a menos 2 porque é centímetro, 100, C minúsculo. Ou você divide por 100 que vai dar o resultado também, tá? Vai ter 0,15. Mas fica melhor porque eu tenho só potências, né? Repete a base em cima e soma os expoentes, só fica 9 menos 6. E o 12 que está embaixo tem que subir trocando sinal, né? Então fica 9 menos 6 mais 2. Se você observar aqui, quando multiplicar 9 por 2 e dividir por 15, vai dar 1,2. Número com número e potência de 10 com potência de 10. Isso vai me dar um total de 1,2 vezes 10 a 5 volts. Então, aí, o meu resultado. É uma questão só de substituição. Agora sim, para fechar, tem um último exemplo. Supondo agora que existam mais duas cargas próximas do ponto H. Nessa situação, o ponto H está a 15 centímetros da carga Q1, a 20 centímetros da carga Q2 e a 10 centímetros da carga Q3, todas elas em micro, né? Aí, qual é o potencial no ponto H? Como é que você vai fazer? Lógico que aqui já colocou todos os dados, né, necessários. V1 já foi calculado. V2 vai ser o valor, só vai mudar a distância e o valor da carga, que agora aqui é menos 3, você utiliza aí o sinal. Você chega que é menos 1,35 vezes 10 a quinta volts. V3, a mesma coisa, só mudou o valor da carga e da distância. Então, eu tenho 0,9 vezes 10 elevado a 15 volts. E o meu potencial é a soma dos potenciais. Lógico que aqui eu tenho que utilizar o valor do sinal.
Diferente lá da força e do campo, né, que eu não utilizo o sinal. Então, aqui vai ficar 1,2 menos 1,35 mais 0,9. Como todas as bases estão elevadas a 5, a base 10, o expoente é 5, eu posso somar tranquilamente. Somando os três valores, 0,75 vezes 10 à quinta. Transformando em notação científica, passa uma vírgula para frente e subtrai 1 do expoente. Então, você chega aí no resultado de 7,5 vezes 10 à quarta. Então, pessoal, olha só, toda vez que for fazer diferença, o potencial final, o total, você tem que somar todos os potenciais. Lembrando que no caso do potencial, eu utilizo o sinal negativo. Quando é força e campo, eu não utilizo o sinal negativo. Lá é só para saber para onde aponta, tá? Beleza? Então, aqui você pode fazer direto. Então, a aula continua.